E eu estava com a mala pronta quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz do meu filho suave e hesitante. Mãe, a Bianca acha melhor você não vir. Aquelas palavras caíram sobre mim como chuva gelada. 30 anos de dedicação, cada árvore plantada, cada tijolo levantado, e de repente eu era deixada de lado, como se fosse apenas um detalhe, esquecido. Naquele instante meu coração se apertou e senti como se tudo que construí pudesse perder em segundos. Sou Helena Arantes e hoje vou compartilhar uma das experiências mais duras e transformadoras da minha vida. Aos 61 anos, aprendi que mesmo depois de décadas de luta, ainda podemos ser testados pela própria família. Mas também aprendi que há momentos em que precisamos ser firmes para lembrar quem somos e o valor do que conquistamos. Antes de começar, quero te pedir que se inscreva aqui no canal e deixe o seu curtir. Assim, essa história pode alcançar mais pessoas e inspirar quem talvez esteja passando por algo parecido. E já aproveito para pedir que deixe seu comentário contando de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde minha voz está chegando. O que vivi naquela fazenda não foi apenas um conflito familiar. Foi um turbilhão de emoções. Mágoa, indignação, mas também coragem. E quero dividir isso com você, para que entenda como até as lágrimas mais pesadas podem se transformar em força. Eu estava sentada na beira da cama, olhando para a mala aberta diante de mim, cada peça de roupa cuidadosamente dobrada, como se aquele pequeno ritual fosse uma forma de organizar também a minha ansiedade. Havia escolhido vestidos leves para a inauguração, um par de sapatos confortáveis, um chale azul que combinava perfeitamente com a paisagem da fazenda. Eu queria estar pronta para aquele momento, queria viver mais uma etapa do sonho que levei tantos anos construindo. Foi nesse instante, quando a mala já estava quase fechada, que o telefone tocou. Meu coração se apertou com uma mistura de expectativa e alegria, imaginando que fosse meu filho Miguel, para combinar detalhes da viagem. Atendi com um sorriso na voz, mas logo esse sorriso foi arrancado pelas palavras que vieram em seguida. Mãe, a Bianca acha melhor você não vir. Vai ter muita imprensa, muito movimento. Ela acha que pode ser cansativo demais para você. Fiquei em silêncio, como se a minha respiração tivesse congelado. Aquelas palavras eram como chuva fria caindo no meio de um dia ensolarado, inesperadas e cruéis. Meu filho falou com uma voz baixa, quase envergonhada, e percebi de imediato que não era ele quem estava me afastando, mas sim a influência dela, sua esposa. Você entende, né? Ele insistiu, como se a culpa fosse minha por esperar estar presente em algo que eu mesma tinha ajudado a criar. Senti a mão tremer sobre a colcha branca e por alguns segundos não consegui dizer nada. Apenas ouvi o silêncio pesar entre nós. Um silêncio carregado de mágoa e incredulidade. Era como se a vida inteira de esforço e sacrifício tivesse sido ignorada em uma única frase. Eu queria gritar, queria perguntar como ele podia aceitar aquilo, mas a dor me calou. Olhei para a mala e pensei que cada peça ali dobrada era também um pedaço da minha história. E agora, tudo aquilo parecia inútil, como se eu não tivesse mais lugar no futuro da família. Quando finalmente consegui abrir a boca, minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria, mas ainda assim firme. Miguel, essa inauguração não é só de vocês. É a minha vida inteira estampada em cada parede daquela fazenda. Você sabe disso. Do outro lado da linha, ouvi uma respiração pesada, como se ele lutasse contra o que realmente sentia. Mãe, por favor, não complique. A Bianca acha que é melhor assim. E eu concordei. A gente pode marcar outro momento, só nós dois. Foi nesse instante que senti meu peito arder. Não eram apenas as palavras da minha nora ecoando. Eram as de meu próprio filho, repetidas sem resistência. Senti como se Miguel fosse apenas um mensageiro de uma sentença que já estava escrita. Fechei os olhos e imaginei o rosto do meu marido, Paulo, que já não estava mais comigo há tantos anos. Lembrei de como juntos sonhamos com cada passo desse império que construímos do zero, de como ele dizia que a família sempre estaria em primeiro lugar. A ausência dele pesava ainda mais naquele momento,
porque talvez, se tivesse vivo, essa situação jamais teria chegado a esse ponto. A dor me atravessava de tantas formas diferentes, como mãe rejeitada, como empresária desconsiderada, como mulher que sempre acreditou na lealdade da própria família. Era como se todas as batalhas que eu havia vencido ao longo da vida se tornassem pequenas diante da guerra que agora se travava dentro do meu coração. Miguel tentou encerrar a ligação de maneira rápida, talvez para não me ouvir chorar ou protestar. Mãe, eu prometo que a gente vai encontrar um tempo para nós dois. Eu te amo, mas agora eu preciso ir. Foram as últimas palavras antes do clique seco da chamada encerrada. Fiquei parada com o telefone ainda colado ao ouvido, como se esperasse que ele mudasse de ideia e ligasse de volta. Mas o silêncio foi tudo que eu recebi. Baixei o aparelho lentamente e deixei que ele escorregasse sobre a cama, ao lado da mala ainda aberta. Passei a mão sobre os vestidos dobrados, sentindo o tecido sobre os dedos como se fossem memórias vivas. Cada peça tinha uma história, um momento em que eu havia lutado para estar presente, para erguer minha família e meu negócio. E agora, tudo aquilo era reduzido à insignificância por uma decisão que não era minha. Olhei para o espelho do quarto e vi refletida uma mulher de 61 anos que havia enfrentado tempestades muito maiores do que aquela, mas que mesmo assim se sentia partida ao meio. Vi rugas que contavam histórias de luta e de amor, mas também vi olhos marejados que imploravam por respeito. A imagem me feriu e, ao mesmo tempo, me desafiou. Não é assim que a minha história termina, sussurrei para mim mesma, tentando encontrar forças onde só havia tristeza. Eu sabia que precisava agir, que não podia permitir que aquele momento fosse apenas mais uma lembrança amarga. Ainda não sabia como faria isso, mas uma certeza crescia dentro de mim. Eu não seria deixada de lado. Naquele instante, enquanto a chuva começava a bater levemente na janela, senti que o céu refletia minha alma. As gotas escorriam como lágrimas que eu me recusava a deixar cair no rosto. Lembrei-me das vezes em que Miguel, ainda menino, corria até mim para pedir conselhos, para se proteger nas minhas asas. E agora, o mesmo menino me virava as costas, guiado pela voz de outra pessoa. Era uma dor difícil de descrever, uma mistura de perda, solidão e traição, mas ao mesmo tempo, dentro dessa dor, surgiu uma centelha de determinação. Se a vida me tinha ensinado algo, era que cada queda trazia consigo a chance de levantar mais forte, e eu estava prestes a descobrir que às vezes a chuva que nos molha também é a mesma que prepara o terreno para algo novo florescer. Depois que desliguei o telefone, permaneci por alguns minutos sentada na cama, paralisada, com o coração ainda pesado pelas palavras do meu filho. Aos poucos fui me levantando e caminhei até a parede da sala, onde estavam pendurados os quadros da nossa história. Fotografias antigas da família, lembranças de viagens e momentos que marcaram cada fase da construção da Fazenda das Acácias. Meus olhos se prenderam a uma foto em preto e branco de quando inauguramos a primeira pousada. Eu e Paulo, sorridentes, com as crianças pequenas ao nosso lado, carregávamos no rosto a esperança de quem ainda não sabia das batalhas que viriam, mas tinha certeza de que, unidos, poderíamos vencer qualquer coisa. Toquei o vidro frio da moldura e senti uma pontada no peito, como se estivesse tocando também a memória viva de tudo que foi perdido. Enquanto meus dedos deslizavam pelas bordas das fotos, um turbilhão de lembranças me invadiu. Lembrei-me das noites em claro em que eu e Paulo ficávamos revisando planilhas à luz de uma lamparina, porque a energia na fazenda ainda era instável. Recordei de quando Miguel, ainda menino, ficava sentado na varanda, ajudando a contar moedas da caixinha de reservas, tão orgulhoso de participar daquilo. Naquele tempo, ele sorria para mim com olhos brilhantes, dizendo: "Mãe, um dia a Fazenda das Acácias vai ser conhecida em todo o Brasil." Essas palavras ecoavam na minha mente como uma promessa feita por um filho que acreditava na mãe. E agora, anos depois, eu o ouvia repetir apenas a voz da esposa, sem sequer lembrar-se da raiz que o formou. Essa contradição me rasgava por dentro, como se a minha vida tivesse se transformado em uma história contada por outros, sem direito à minha própria voz. Andei pela sala observando cada detalhe da casa,
os móveis que escolhemos juntos, as lembranças trazidas de viagens, os presentes dos hóspedes que se tornaram amigos. Cada objeto parecia falar comigo, relembrando o quanto lutei para transformar sonhos em realidade. A cada canto, eu sentia a presença de Paulo, como se ele ainda estivesse ao meu lado, sorrindo, encorajando, lembrando que a família era a raiz de tudo. Foi então que pensei em voz alta, como se falasse diretamente para ele. Você me deixou cedo demais, Paulo. Eu prometi cuidar dos nossos filhos e do nosso legado. Mas será que falhei? Será que fui dura demais e, por isso, Miguel se afastou tanto de mim? Minhas próprias palavras ecoavam no vazio da sala, e a ausência de resposta me fez sentir ainda mais só. Sentei-me na poltrona antiga de couro marrom, aquela que Paulo gostava de usar para ler jornais nas manhãs de domingo. O cheiro impregnado do tempo me trouxe uma sensação agridoce, como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo longe demais para me alcançar. Fechei os olhos e deixei que as memórias viessem com mais força. Lembrei-me do dia em que ele adoeceu, do olhar dele me pedindo que fosse forte, da promessa que fiz ao seu leito de que não deixaria a família se perder. Essa promessa queimava dentro de mim como uma chama viva, lembrando que não poderia me deixar abater por aquele telefonema, por mais cruel que tivesse sido. As lágrimas insistiam em escorrer, mas eu as enxugava rapidamente, quase como um ato de resistência, como se chorar fosse dar à dor mais poder do que ela merecia. Foi nesse momento que ouvi novamente a voz de Miguel em minha mente, repetindo com exatidão as palavras de Bianca. A Bianca acha melhor assim. Aquelas frases curtas eram como facas. Não era só a ausência do convite, era a certeza de que meu filho já não falava mais por si mesmo. Eu me perguntava onde estava aquele menino que ficava ao meu lado nas inaugurações, que pedia conselhos, que vibrava cada conquista. Agora parecia ter se transformado em um homem tímido diante da própria esposa, incapaz de sustentar o que realmente pensava. Miguel, meu filho, será que você nem percebe o quanto está preso? Perguntei em pensamento, imaginando se ele teria coragem de encarar sua própria verdade. Levantei-me da poltrona e voltei para o quarto. A mala ainda estava lá, aberta, como um símbolo da minha exclusão. As roupas cuidadosamente dobradas pareciam zombar de mim, lembrando que não haveria viagem, pelo menos não da forma como eu havia sonhado. Passei a mão pelo tecido de um vestido branco que Paulo adorava me ver usar, e senti um aperto no peito, como se aquela peça guardasse em suas fibras a memória de um tempo em que eu era respeitada, valorizada e amada de verdade. A dor era tão grande que por um momento pensei em desfazer a mala inteira, guardar tudo de volta no armário e fingir que não havia acontecido nada. Mas algo dentro de mim gritava que isso seria covardia. Eu sabia que não poderia permitir que a história terminasse daquele jeito. Havia uma força silenciosa nas minhas veias, a mesma que me fez erguer a pousada do zero, a mesma que me sustentou quando fiquei viúva. Respirei fundo e disse para mim mesma: se eles acham que podem me apagar, vão descobrir que a raiz é sempre mais forte que a tempestade. E com essa frase, comecei a perceber que a dor que me sufocava estava se transformando em combustível. Não era só magoa, era um chamado a reagir. Talvez Paulo tivesse razão quando dizia que eu tinha o temperamento de uma árvore antiga. Posso balançar com a ventania, mas nunca me quebro. Naquele instante compreendi que precisava lembrar ao meu filho do peso da nossa história, da força do nosso legado, do suor que escorreu do rosto dele e do meu, quando ainda éramos apenas sonhadores de terra batida. Eu precisava trazê-lo de volta para as raízes, mesmo que isso significasse enfrentar a tempestade que a própria Nora havia criado. Olhei mais uma vez para o espelho e vi que os olhos marejados já não transmitiam apenas dor, mas também decisão. Eu não sabia ainda como faria, mas tinha certeza de que a chuva que ameaçava destruir meus planos acabaria lavando também as ilusões que cegavam o coração do meu filho. Eu permaneci diante da mala por alguns minutos, sentindo que aquela visão me desafiava a tomar uma decisão imediata. Não poderia continuar ali, parada esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. A mágoa já estava instalada dentro de mim, mas junto com ela nascia também uma força que eu conhecia bem, a mesma que me acompanhou nos momentos mais difíceis da vida, como quando precisei erguer a fazenda sozinha após a morte de Paulo. Respirei fundo e caminhei até a mesa de cabeceira onde estava meu celular. Meus dedos, trêmulos de emoção, buscaram o contato de Lourdes, minha amiga e contadora há mais de 20 anos. Ela sempre foi a pessoa que enxergava além dos números,
que entendia o peso das minhas decisões não apenas como empresária, mas como mãe. Quando ela atendeu, sua voz calorosa soou preocupada ao perceber a rigidez na minha respiração. Dona Helena, está tudo bem? Engoli em seco antes de responder. Não, Lourdes, não está. Preciso que você faça algo para mim. E precisa ser discreta. Quero uma auditoria detalhada das últimas despesas da fazenda e da empresa. Não quero escândalo, não quero barulho. Apenas a verdade, nua e crua, diante dos meus olhos. Do outro lado da linha, ouvi o silêncio de quem compreendia o peso do pedido. Lourdes respirou fundo antes de responder com firmeza. A senhora sabe que pode contar comigo, mas isso tem a ver com seu filho e com Bianca, não é? Eu fechei os olhos e senti uma dor aguda no peito. Não queria falar em voz alta aquilo que já estava tão claro, mas precisava. Tem, Lourdes. Meu filho já não fala por ele mesmo. As palavras que ouvi hoje não eram dele, eram dela. Eu preciso saber até onde essa influência chegou. Preciso ter certeza de que não estão usando a empresa como palco para vaidades, enquanto me empurram para fora. Ao dizer isso, senti a garganta arder, mas minha voz não tremeu. Era como se cada palavra fosse uma semente plantada na terra fértil da minha determinação. Enquanto aguardava a resposta, lembrei-me de tantas vezes em que Lourdes havia me apanrado. Nas madrugadas em que eu fazia contas ao lado do leito de Paulo no hospital, era ela quem me ligava para dizer: "Não desista, Helena. Números são frios, mas a sua força aquece qualquer planilha." Agora, mais uma vez, eu me apoiava nela. "Está certo", respondeu Lourdes com aquela calma que me devolvia o fôlego. "Ainda hoje vou levantar todas as informações. Vou entrar em contato com o banco, verificar relatórios e lhe envio o quanto antes. Mas me prometa que não vai agir por impulso, Dona Helena." Um sorriso triste escapou dos meus lábios, ainda que ela não pudesse ver. "Você me conhece. Impulso não, mas estratégia sim. Já chorei o que tinha para chorar. Agora é hora de agir." Depois de desligar, fiquei alguns segundos segurando o celular, sentindo o peso daquela decisão se transformar em uma estranha sensação de alívio. Finalmente, eu havia dado o primeiro passo. Caminhei até a janela e olhei para fora. O céu parecia carregado. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, como se a própria natureza refletisse o que se passava dentro de mim. "Que venha a tempestade", me murmurei para mim mesma, porque eu sei que a raiz aguenta. Essa frase ecoou no meu coração como uma oração silenciosa. No fundo, eu sabia que não se tratava apenas de negócios, mas de provar para o meu filho que ainda havia um fio invisível ligando-o às suas origens e que esse fio não poderia ser rompido por caprichos de terceiros. Voltei a caminhar pela sala, dessa vez com passos mais firmes. A cada móvel, a cada objeto que meus olhos tocavam, eu sentia como se a casa inteira me encorajasse. Peguei um porta-retratos da estante, uma foto de Miguel com apenas 10 anos, segurando com orgulho uma enxada quase maior que ele. Naquele dia, ele havia ajudado a plantar as primeiras mudas de árvores que dariam sombra à entrada da fazenda. Eu lembrava do brilho nos olhos dele quando disse: "Mãe, quando essas árvores crescerem, a gente vai crescer junto com elas." A memória veio como um soco no estômago, mostrando o quanto ele havia se distanciado daquele menino sonhador. Passei o dedo sobre o vidro e prometi em voz baixa: "Eu vou trazer você de volta, Miguel, mesmo que precise enfrentar essa tempestade sozinha." O telefone vibrou em minhas mãos e meu coração acelerou. Era uma mensagem de Lourdes, curta, mas carregada de significado. "Já iniciei, confie." Fechei os olhos e deixei escapar um suspiro profundo. A cada passo, eu sentia a dor se transformar em determinação. Não seria fácil. Eu sabia. Talvez fosse até cruel aos olhos de alguns. Mas o amor de mãe não é sempre suave. Muitas vezes é firme, é limite. É raiz profunda que não se deixa arrancar. E foi nesse instante, olhando para a janela enquanto os primeiros pingos de chuva escorriam pelo vidro, que um sorriso discreto se formou nos meus lábios.
não era de alegria, mas de quem sabe que a batalha começou e que, mesmo cansada, ainda tinha forças para lutar pelo que era certo. O dia da viagem amanheceu nublado e a brisa que entrava pela janela parecia anunciar que algo maior estava para acontecer. Levantei-me antes do sol nascer, vesti um conjunto de linho claro e ajeitei meu chapéu de palha com uma fita discreta, tentando parecer apenas mais uma senhora indo descansar alguns dias na fazenda. Não queria que ninguém percebesse minhas intenções. O táxi chegou na hora marcada e durante o trajeto até o aeroporto senti o coração bater forte, como se cada quilômetro me aproximasse não apenas de um destino físico, mas de um confronto inevitável com meu passado e meu presente. No retrovisor, o motorista percebeu minha expressão distante e comentou: "Vai viajar sozinha, dona?" Eu apenas sorri de leve e respondi: "Às vezes a solidão é a melhor companhia para colocar as ideias em ordem." Ele não entendeu o peso da frase, mas para mim aquelas palavras ecoaram como um juramento silencioso. No aeroporto, procurei me misturar entre os passageiros. Entrei em uma cafeteria e escolhi uma mesa estratégica de onde podia observar a entrada principal sem chamar atenção. Folheava distraidamente uma revista, mas na verdade meus olhos estavam atentos a cada movimento. Foi então que os vi. Miguel, puxando 2 malas grandes, com a expressão cansada e um olhar que parecia perdido, e Bianca, à frente dele, de salto alto e celular colado à orelha, falando em voz alta como se todo mundo precisasse ouvir. "Eu já disse que a inauguração será um espetáculo. Não podemos falhar. Quero fotógrafos posicionados na entrada e influenciadores hospedados nas suítes principais", ela dizia, gesticulando com autoridade. Miguel apenas a acompanhava em silêncio, concordando com um aceno tímido, como quem já havia desistido de opinar. Meu peito apertou porque aquele não era o filho que eu criei. Esperei que fizessem o check-in e os segui discretamente até a fila de embarque. Mantive uma distância segura, escondendo parte do rosto com a aba do chapéu e os óculos escuros. A cada passo, sentia a mistura de adrenalina e tristeza tomar conta de mim. No avião, acomodei-me algumas fileiras atrás deles, de onde poderia observá-los sem ser notada. Durante o voo, não resisti a escutar fragmentos da conversa. Bianca falava sem parar sobre a decoração, sobre a lista de convidados, sobre como seria a cobertura da imprensa. "Finalmente uma inauguração sem interferência antiquada", ela disse, com uma risada satisfeita. Miguel, mais uma vez, apenas concordou olhando pela janela como se buscasse no horizonte uma saída que não encontrava. Meu coração se partia, mas eu sabia que era exatamente essa verdade que precisava testemunhar. Ao chegarmos, a chuva começou a cair, fina, depois forte, como se o céu quisesse dramatizar ainda mais o cenário. No caminho até a fazenda, peguei um carro reservado previamente enquanto eles seguiam em um veículo oficial da equipe. Cheguei discretamente pela entrada dos fundos, onde fui recebida por um funcionário de confiança que já havia sido avisado sobre minha chegada em sigilo. "Dona Helena, sua suíte está pronta. Ninguém saberá da sua presença", disse o rapaz com um olhar respeitoso, mas também curioso pela estranheza da situação. Subi para o quarto e da varanda pude observar o movimento no pátio principal. A chuva caía pesada e funcionários corriam de um lado para o outro tentando proteger equipamentos, arrumar tendas, improvisar soluções. Foi nesse momento que vi o contraste mais doloroso. Bianca estava no centro do pátio, abrigada sob um guarda-chuva caro, gritando ordens em tom áspero. "Vocês não sabem trabalhar? Essas flores estão encharcadas. Não servem mais. Troquem tudo imediatamente. E, por favor, alguém se lembre que temos jornalistas chegando. Não quero ver ninguém molhado andando por aqui como se fosse uma fazenda de verdade." Voz dela atravessava o espaço como uma lâmina, cortando a dignidade de quem se esforçava sob a tempestade. Miguel, ao lado dela, tentava falar alguma coisa, mas foi interrompido com um gesto brusco da esposa. "Deixa que eu resolvo, Miguel. Você nunca entende a importância dos detalhes." Ela disparou sem notar o olhar ferido que ele lançou ao chão. Do outro lado, observei João, o velho gerente que trabalhava conosco há mais de 2 décadas. Mesmo encharcado, com a roupa colada ao corpo pela chuva,
coordenava os funcionários com calma e respeito. Vamos, pessoal, devagar e com cuidado. A chuva não dura para sempre. Protejam primeiro os equipamentos elétricos, depois cuidamos das flores. Cada um tem o seu valor aqui, dizia ele com a voz firme e serena, transmitindo confiança. Era exatamente esse espírito que sempre quis manter vivo na Fazenda das Acácias. A noção de que cada pessoa era parte essencial do todo. Enquanto assistia àquela cena, lágrimas silenciosas escaparam dos meus olhos. Era impossível não comparar os dois quadros que se desenhavam diante de mim. De um lado, a arrogância, a vaidade e a falta de respeito. Do outro, a dedicação, a paciência e a humanidade. E ali estava meu filho, perdido entre esses dois mundos, inclinado perigosamente para o lado errado. Miguel, será que você não vê? Pensei com o coração apertado, mas não podia me revelar ainda. Precisava deixar que os acontecimentos falassem por mim. Naquela noite, quando finalmente o movimento diminuiu e a chuva deu uma trégua, fechei as cortinas do meu quarto e me sentei à beira da cama. A cena do pátio ainda queimava em meus olhos. Bianca erguendo a voz e desprezando todos. E Miguel, cabisbaixo, aceitando em silêncio. Eu sabia que aquele era apenas o começo e que a chuva que caíra não era apenas sobre a fazenda, mas sobre a minha própria alma. Sussurrei para mim mesma, como se fosse uma promessa. Ainda vai chegar o momento que eles verão quem realmente rega a terra. Do meu quarto, com as cortinas entreabertas, eu observava o pátio principal da fazenda como se fosse um palco iluminado pela chuva. A tempestade havia transformado o gramado em um emaranhado de poças, e os funcionários corriam com lonas tentando proteger cada detalhe da inauguração. Vi Bianca debaixo de um enorme guarda-chuva preto, seus saltos afindando na terra molhada enquanto gritava ordens. Essas toalhas estão um desastre, troquem tudo imediatamente. E alguém cuide das flores. Eu não quero que a primeira impressão seja de improviso. Vocês não entendem que estamos lidando com imprensa nacional? Sua voz ecoava cortante, como se cada palavra fosse um chicote. Miguel estava ao lado dela, segurando a segunda mala, com a camisa já úmida pela chuva. Ele tentou falar algo, mas foi interrompido bruscamente. Miguel, não é hora de palpites. Você nunca percebe os detalhes que importam. Deixa que eu cuido. Meu coração se apertou ao ver meu filho, que sempre fora sensível e dedicado, encolhido diante da arrogância da esposa, como um menino repreendido em público. Enquanto isso, meus olhos encontraram a figura de João, o gerente veterano, que conhecia cada canto da fazenda melhor do que qualquer um. Encharcado, com os cabelos grudados na testa e a camisa colada ao corpo, ele mantinha a calma e distribuía instruções com voz firme e respeitosa. Vamos, pessoal, primeiro os equipamentos de som, não podemos correr riscos com água e eletricidade. Depois cuidamos da decoração. Um de cada vez, ninguém precisa se desesperar. A chuva não dura para sempre, mas a dignidade do nosso trabalho, sim. As palavras dele traziam uma serenidade que contrastava com os gritos de Bianca. Eu o observei pegar uma lona com as próprias mãos e, mesmo sendo o gerente, ajudar a cobrir caixas de madeira para evitar que estragassem. A equipe, cansada e ensopada, encontrava forças nos gestos dele, como se aquele homem simples fosse a âncora de todos em meio ao caos. A cena era tão clara quanto um espelho diante dos meus olhos. De um lado, a arrogância que diminuía as pessoas. Do outro, a liderança que erguia cada um, mesmo na diversidade. E entre esses dois mundos estava Miguel, meu filho, inclinado perigosamente para o lado errado. Eu sentia uma dor profunda, como se cada gesto dele de silêncio e submissão fosse uma punhalada em meu coração de mãe. Recordei das vezes em que ele era criança e vinha até mim com as mãos sujas de terra, orgulhoso de ter ajudado a plantar mudas no campo. Mãe, um dia essas árvores vão dar sombra para a gente descansar, dizia com um sorriso sincero. E agora, diante de mim, estava o mesmo menino transformado em um homem sem voz, dobrado às vontades de uma mulher que enxergava a fazenda apenas como vitrine para sua vaidade. Fechei os olhos por alguns instantes e respirei fundo. Não queria que a raiva me dominasse, porque sempre aprendi que agir movido apenas pela fúria era um caminho perigoso.
mas a tristeza era difícil de conter. Murmurei em voz baixa, como se falasse com Miguel através da janela. Filho, você não percebe o quanto está preso? Você não vê o quanto está sendo apagado? Lá fora a chuva descia ainda mais forte, como se o céu quisesse sublinhar minha dor. Miguel caminhou alguns passos até João e por um momento pensei que ele fosse se colocar ao lado dele, mostrar que ainda tinha, dentro de si, aquele homem de caráter que ajudei a formar. Mas em vez disso, apenas colocou a mão no bolso, desviou o olhar e voltou para perto de Bianca. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu, mas ao mesmo tempo uma chama de determinação se acendeu. Eu não podia esperar que Miguel acordasse sozinho, porque cada dia a mais ao lado de Bianca era um dia em que ele se afundava em silêncio e medo. Olhei para as minhas próprias mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, e lembrei de Paulo me dizendo certa vez: Helena, você é mais forte do que acredita. Quando eu não estiver mais aqui, vai ser você quem vai segurar as rédeas, porque não nasceu para ser espectadora, nasceu para ser a raiz. Essas palavras voltaram com força e me fizeram sentir que, mesmo diante daquela cena dolorosa, eu não estava derrotada. Enquanto a noite caía, com relâmpagos iluminando os jardins encharcados, continuei observando em silêncio. Vi Bianca repreender um garçom por estar com o uniforme molhado, sem se importar com o frio que o rapaz sentia. Vi Miguel forçar um sorriso sem graça quando ela o puxou pelo braço e disse: amanhã, com a imprensa aqui, ninguém nem vai lembrar desse caos. Vi João dar um tapinha nas costas de um funcionário exausto e dizer: você fez bem, amanhã a gente ajeita o resto. E vi, acima de tudo, a distância crescente entre o que eu sonhei para o meu filho e o caminho que ele estava trilhando. Fechei as cortinas devagar e falei para mim mesma: ainda vai chegar a hora em que Miguel terá que escolher de que lado quer estar. E quando esse momento chegar, eu estarei pronta. Na manhã seguinte, acordei cedo, antes mesmo de o sol se erguer no horizonte, e fiquei alguns instantes sentada na cama, ouvindo o som distante da chuva fina que ainda insistia em cair sobre os telhados da fazenda. O quarto estava silencioso, mas dentro de mim a tempestade não dava trégua. Levantei-me devagar, abri a mala e tirei de dentro dela uma pasta onde sempre guardava documentos importantes, como se fosse um amuleto contra as incertezas da vida. Coloquei-a sobre a mesa e ali organizei o espaço, esperando pela mensagem de Lourdes. Eu sabia que em algum momento minha amiga me traria respostas, e essas respostas poderiam doer mais do que qualquer ofensa dita em voz alta. Enquanto esperava, caminhei até a varanda e olhei para os jardins molhados, lembrando-me de cada decisão que tomei para erguer aquela propriedade. Cada árvore, cada detalhe da arquitetura, cada pedra colocada ali tinha a minha marca. E ainda assim eu era tratada como se fosse uma estranha, uma sombra inconveniente. O celular vibrou sobre a mesa e minhas mãos tremeram ao pegar o aparelho. Era Lourdes, enviando um arquivo repleto de informações. Abri lentamente, como quem abre uma carta perigosa, e comecei a ler linha por linha. Meus olhos percorriam os relatórios bancários, as notas fiscais, as planilhas de despesas. Quanto mais lia, mais meu coração se acelerava. Vi lançamentos de roupas de grife, compradas em lojas de São Paulo, registradas como uniformes de representação. Vi jantares caríssimos em restaurantes de luxo lançados como reuniões estratégicas. Vi viagens de fim de semana para resorts que nunca tiveram qualquer relação com a empresa. A cada item, sentia como se alguém arrancasse um pedaço da minha história, transformando o suor de décadas em moeda para caprichos. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo, e minhas mãos apertaram com força o celular. Murmurei sozinha: então é isso, Paulo. Tudo o que construímos está sendo usado como brinquedo de vaidade. Senti uma raiva silenciosa dentro de mim, não daquelas que fazem gritar, mas daquelas que alimentam a determinação de agir. Continuei a leitura e percebi o padrão claro. Todas as aprovações vinham em nome de Bianca, mas com a assinatura final de Miguel, meu filho,
Aquele menino que um dia me ajudava a contar moedas, agora assinava relatórios sem sequer perceber que estava permitindo que sua esposa drenasse o patrimônio da família. A tristeza me sufocava, mas ao mesmo tempo um frio cálculo se formava em minha mente. Peguei um caderno antigo que sempre carregava comigo e comecei a anotar cada despesa suspeita. Queria sentir na ponta da caneta a gravidade do que estava diante de mim. Escrevi devagar, em letras grandes, para que cada palavra ficasse marcada como cicatriz. Enquanto escrevia, eu ouvi minha própria voz ecoar no quarto. Vestido de gala, R$10.000. Spa em Campos do Jordão, 5 diárias. Joias lançadas como brinde corporativo. Parei de repente e senti as lágrimas subirem aos olhos. Não eram apenas números. Eram punhais que me mostravam o quanto Miguel estava cego, perdido num casamento que o transformava em marionete. Liguei para Lourdes, porque precisava ouvir uma voz amiga. Ela atendeu quase de imediato, como se já soubesse que eu não conseguiria carregar aquele peso sozinha. Dona Eliana, eu sabia que seria duro, mas não imaginei que fosse encontrar tanta coisa. Respirei fundo antes de responder, minha voz firme, ainda que embargada. Você fez o que precisava ser feito, Lourdes. Agora eu tenho a verdade nas minhas mãos, só não sei se meu filho está preparado para enxergá-la. Do outro lado da linha, ela fez uma pausa longa, depois disse: às vezes a verdade é como a chuva forte. Cai sem pedir licença e faz estrago, mas depois limpa o que estava escondido. Essas palavras me atravessaram porque resumiam exatamente o que eu sentia. Desliguei a ligação e voltei a olhar para os papéis espalhados sobre a cama. Por um instante, me vi diante de 2 escolhas: guardar aquilo apenas para mim e proteger Miguel da dor de encarar a realidade, ou mostrar a ele, mesmo que isso significasse destruir as ilusões em que se escondia. Passei a mão pelo rosto e enxuguei as lágrimas, porque já sabia qual era a escolha correta. O amor de mãe não é feito apenas de abraços, mas também de limites. Sentei-me novamente na cadeira, ergui o queixo e falei em voz alta, como se estivesse jurando para mim mesma: não vou permitir que o nosso legado seja roubado, nem que meu filho continue prisioneiro de uma mentira. Naquele momento, senti uma estranha força nascer em meu peito. Era como se cada ferida se transformasse em armadura. Recolhi os relatórios, organizei-os dentro da pasta e escondi-as no fundo da mala, sob minhas roupas. Olhei para o espelho e vi meus olhos vermelhos, mas determinados. Você ainda vai entender, Miguel, sussurrei encarando meu reflexo. Vai doer, mas é essa dor que vai te libertar. E enquanto a chuva continuava a cair lá fora, senti que os trovões ecoavam não apenas no céu, mas dentro de mim, lembrando que a tempestade já havia começado e que eu estava pronta para enfrentá-la até o fim. No dia seguinte, acordei com o coração acelerado, como se pressentisse que algo marcante estava prestes a acontecer. A chuva tinha dado uma trégua, mas o ar ainda carregava aquela umidade que parece grudar na pele, lembrando que a tempestade não havia ido embora de verdade, apenas estava aguardando o momento certo para voltar. Desci discretamente até o restaurante da fazenda, escolhi uma mesa nos fundos e pedi um café preto bem forte, tentando me misturar entre os hóspedes que já se movimentavam. Pouco tempo depois, vi Miguel e Bianca entrarem pela porta principal. Ela usava um vestido branco justo e um colar reluzente. Falava em voz alta para que todos a ouvissem. Hoje será um marco, Miguel. Um novo tempo para a Fazenda das Acácias. Finalmente vamos mostrar que somos capazes de conduzir esse negócio sem as amarras do passado. Ele, com expressão cansada, respondeu em tom baixo: Bianca, será que não deveríamos ter convidado minha mãe para pelo menos assistir à inauguração? Afinal, foi ela quem construiu tudo isso. Ela parou bruscamente, ergueu as sobrancelhas e retrucou de forma cortante: Miguel, já conversamos sobre isso. Sua mãe é querer controlar cada detalhe, como sempre faz. Hoje é o nosso momento.
e eu não vou deixar que ninguém roude essa cena. Senti meu sangue ferver diante daquelas palavras, mas permaneci imóvel, escondida atrás da aba do chapéu e dos óculos escuros. Vi quando o garçom trouxe a conta e Miguel pegou a carteira. Ele entregou o cartão corporativo com um gesto automático, como fazia há anos. Minutos depois, o garçom voltou com um semblante constrangido. Desculpe, senhor, mas o pagamento não foi autorizado. Miguel arregalou os olhos, surpreso, e disse: Impossível. Tente novamente, por favor. O funcionário tentou 1, 2 vezes e sempre retornava com a mesma resposta: transação negada. Miguel, já visivelmente nervoso, pegou outro cartão, desta vez pessoal, e também foi recusado. Bianca começou a se remexer na cadeira, batendo os dedos sobre a mesa e sussurrando alto o suficiente para todos ouvirem. Isso é um absurdo, Miguel. Você é o diretor financeiro e não consegue pagar um café da manhã? É assim que pretende conduzir a inauguração? Ridículo! Ele abaixou a cabeça, envergonhado, e disse baixinho: Deve ser algum erro temporário. Eu vou ligar para o banco. Vi quando ele se levantou e se afastou para falar ao telefone, e o desespero estampado no rosto dizia mais do que qualquer palavra. De longe, percebi seus gestos aflitos, a mão passando pelos cabelos, a voz embargada enquanto tentava explicar ao atendente que não podia ficar sem acesso às contas. Quando voltou, parecia ainda mais pálido. Disseram que é uma suspeita de fraude, que bloquearam tudo por 48 horas para análise, explicou com a voz trêmula. Bianca quase perdeu o controle. 48 horas? Miguel, a inauguração é hoje. Você não entende? Isso nos expõe diante de todos. Você é inútil, completamente inútil. As palavras ecoaram pelo salão e fizeram alguns hóspedes desviarem os olhares constrangidos. Meu coração de mãe se despedaçou, mas também se inflamou de indignação. Nunca, nem nos momentos mais difíceis da vida, ousei chamar Paulo de inútil. E agora minha nora dizia isso ao meu filho, em público, sem nenhum pudor. Como se não bastasse, Eduardo, o gerente, aproximou-se da mesa deles com a postura cuidadosa que sempre admirei. Senhor Miguel, senhora Bianca, houve um problema com a reserva. O sistema só registrou uma diária e, infelizmente, as demais acomodações estão lotadas por causa do evento. Bianca levantou-se de imediato, quase derrubando a cadeira. Isso é um escândalo, Miguel. Nós somos os anfitriões desta inauguração. Como ousam nos tratar dessa forma? Eduardo manteve a calma, mesmo sendo alvo de sua fúria. Compreendo, senhora. Estamos tentando resolver. Já contatei pousadas parceiras que podem recebê-los até que o problema seja corrigido. Ela deu uma risada sarcástica e retrucou. Uma pousada parceira? Eu não vou me rebaixar a dormir em qualquer canto. Vocês sabem com quem estão lidando. Miguel tentou intervir, pedindo calma, mas recebeu outro ataque. Cale-se, Miguel. Você não resolve nada. É por sua culpa que estamos passando por essa humilhação. Eu já não conseguia respirar normalmente. Tamanha era a mistura de dor e revolta dentro de mim. Era como assistir a um castigo cruel sendo imposto a alguém que eu mesma gerei e criei. Miguel parecia menor a cada palavra de Bianca, como se estivesse encolhendo diante do peso das acusações. Lembrei-me dele ainda menino, trazendo boletins escolares cheios de notas altas, ansioso para mostrar que tinha cumprido o seu papel. Lembrei-me de quando ele segurou minha mão no enterro do pai e prometeu: Mãe, eu vou te ajudar a cuidar de tudo. Onde tinha ficado aquele menino? Onde estava o homem que tantas vezes mostrou sensibilidade e inteligência? Agora ele parecia perdido, prisioneiro de uma mulher que só sabia apontar defeitos. Fiquei ali, imóvel, observando, até que vi a última gota que faltava para encher o copo. Bianca pegou a bolsa, levantou-se bruscamente e disse: Eu não vou ficar aqui para ser motivo de piada. Eu estou indo embora, Miguel. Resolva sua vida sozinho. E saiu pela porta, sem sequer olhar para trás.
enquanto ele ficou parado, segurando as malas e olhando para o chão, com os ombros caídos e a expressão de quem acabava de perder não apenas uma esposa, mas também a própria dignidade. Foi nesse momento que entendi que a hora de me revelar estava próxima. Eu não poderia deixá-lo sozinho naquela escuridão. Meu filho precisava de mim mais do que nunca. E eu estava ali, pronta para mostrar a verdade, mesmo que fosse dura demais para ele aceitar de início. Sentei-me na beira da cama da suíte, com as mãos trêmulas, como se cada músculo do meu corpo estivesse dividido entre o medo de avançar e a necessidade de não recuar. A cena que havia acabado de presenciar queimava em minha mente. Bianca saindo furiosa da fazenda, deixando Miguel sozinho, exposto diante de todos como um homem diminuído. Ele ficou parado por minutos, segurando aquelas malas pesadas, o rosto abatido, os ombros curvados, como se carregasse sobre si não apenas o peso das bagagens, mas o fardo de anos de submissão e de silêncio. Meu coração de mãe queria correr até ele, abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem, mas ao mesmo tempo minha mente gritava que eu precisava ser cautelosa. Uma revelação precipitada poderia transformá-lo em meu inimigo e não em meu aliado. No entanto, ao olhar pela janela e vê-lo sentado sozinho no banco de pedra, com os olhos fixos no vazio, compreendi que não havia mais tempo para planos secretos. Era agora ou nunca. Respirei fundo, ajeitei o chapéu de palha sobre a cabeça e coloquei os óculos escuros, não por medo de ser reconhecida, mas para ganhar um pouco de coragem antes do momento crucial. Desci lentamente as escadas laterais, sentindo cada passo como uma batida de tambor no meu peito. Quando cheguei ao jardim, a luz suave da tarde iluminava o rosto cansado de Miguel, que nem percebeu minha aproximação. Sentei-me ao seu lado sem dizer uma palavra e ele só notou minha presença quando tirei os óculos e falei em voz baixa. Dia difícil, não é, filho? O choque em seus olhos foi imediato. Ele virou o rosto bruscamente, a boca entreaberta, incapaz de acreditar no que via. Mãe, como você está aqui? Eu mantive o tom sereno, mas firme. Estou aqui desde ontem. Cheguei no mesmo voo que vocês. Só que preferi ficar à distância. Precisava observar, precisava entender até onde tudo chegaria. Miguel levou as mãos ao rosto e ficou em silêncio por alguns segundos, como se tentasse organizar os pensamentos. Quando voltou a falar, sua voz saiu embargada. Você nos seguiu? Por quê? Isso é cruel, mãe. A palavra cruel cortou fundo, mas eu não desviei o olhar. Cruel foi ouvir da boca do meu próprio filho que não era bem-vindo em um evento da fazenda que eu mesma construí. Cruel foi ver você sendo tratado como um menino incapaz, humilhado em frente a funcionários que um dia olharam para nós como exemplos. Cruel foi assistir sua esposa usar o suor da nossa família para bancar seus caprichos, como se fosse dona de algo que nunca lhe pertenceu. Ele tentou me interromper, mas minha voz se impôs, carregada de uma firmeza que só os anos de luta podem trazer. Eu não vim aqui para te julgar, Miguel. Vim porque você precisava ver com os próprios olhos quem realmente está ao seu lado e quem te abandona no primeiro tropeço. Ele ficou imóvel, olhando para o chão, e depois sussurrou, quase como uma confissão. Ela me chamou de inútil, mãe, na frente de todos. Eu não sei se consigo olhar para as pessoas da fazenda outra vez. Toquei sua mão e apertei, com carinho, mesmo enquanto minha alma ardia de dor. Miguel, situações difíceis revelam que há de verdade em cada pessoa. Eu e seu pai enfrentamos tempestades muito maiores do que essa, e nunca, jamais, nos desrespeitamos. Quando Paulo adoeceu, você se lembra? Havia dias em que eu queria gritar com o mundo, mas nunca deixei que a raiva me fizesse tratar sua família como descartável. A mulher que te chama de inútil quando você mais precisa não merece ocupar o lugar de esposa. Ele levantou os olhos marejados e perguntou então hesitante, e se eu tiver perdido tudo? Se ela realmente for embora e eu ficar sozinho? Respirei fundo e o encarei com ternura. Filho, então você finalmente estará livre. Porque quem vai embora quando o dinheiro acaba nunca esteve de verdade ao seu lado.
E se você se sentir sozinho, lembre-se de que nunca esteve sem mim. Eu estive aqui desde o início e estarei até o fim. Você não perdeu tudo, Miguel. Ainda tem sua mãe, sua irmã e, acima de tudo, ainda tem a chance de recomeçar. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando cada palavra, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu segurei seu queixo e o obriguei a me olhar. Você não é inútil. Você é o homem que me ajudou a cuidar dessa fazenda quando era um garoto, que fez contas no caderno para que não faltasse nada, que segurou minha mão no hospital quando seu pai partiu. Você esqueceu de quem é, mas eu não. Eu nunca esqueci. Miguel se levantou devagar, caminhou alguns passos pelo jardim e voltou a se sentar, mas dessa vez não parecia tão abatido. Mãe, eu não sei o que fazer. Tudo parece um nó e eu não tenho forças para desatar. Coloquei minha mão sobre o ombro dele e respondi. Ninguém disse que seria fácil, mas a vida sempre nos oferece a chance de escolher. Você pode continuar vivendo na sombra de alguém que te apaga ou pode recuperar a sua voz, o seu valor e reconstruir o que quase perdeu. Ele ficou em silêncio, mas vi a centelha nascer nos olhos, uma luz tímida, mas que me fez acreditar que ainda havia esperança. E naquele instante, enquanto a brisa carregava o cheiro de terra molhada, percebi que minha vingança silenciosa tinha se transformado em algo maior, uma oportunidade de redenção para meu filho. Naquela noite, depois de tantas emoções, convidei Miguel para subir comigo até a suíte em que eu estava hospedada. Ele parecia exausto, o rosto abatido, os olhos ainda vermelhos do choro que havia finalmente deixado escapar no jardim. Pedi que se sentasse no sofá enquanto eu pedia um jantar leve, algo simples, que pudesse nos trazer um pouco de calma depois da tempestade. Enquanto esperávamos, fiquei em pé diante da janela, olhando as luzes da fazenda refletirem nos jardins, ainda úmidos pela chuva. Eu sabia que era o momento de mostrar a ele o que eu havia descoberto, mesmo correndo o risco de ferir ainda mais o coração já machucado do meu filho. Peguei a pasta que havia escondido na mala, coloquei-a sobre a mesa e disse em voz firme: Miguel, agora você vai conhecer a verdade que sempre esteve diante dos seus olhos. Ele ergueu o olhar cansado para mim e murmurou: Mãe, eu não sei se tenho forças. Respondi com serenidade: É exatamente por isso que você precisa ouvir. Abri a pasta e espalhei os documentos sobre a mesa. Havia relatórios bancários, notas fiscais e comprovantes que Lourdes havia me enviado. Miguel se levantou devagar e aproximou-se, ainda relutante. Pegou um dos papéis com as mãos trêmulas e leu em silêncio por alguns segundos, até murmurar quase sem voz: 10.000 em roupas? Lançados como uniformes de representação? Pegou outro documento e continuou: Viagens a resorts, registradas como reuniões estratégicas? Jantares de luxo, tudo com assinatura minha? Ele levou a mão à cabeça desesperado e olhou para mim como uma criança que tivesse sido pega em um erro grave. Mãe, eu assinei esses relatórios sem ler com atenção. Eu confiava nela. Como fui tão cego? Segurei suas mãos e respondi com firmeza: Porque o amor, quando mal conduzido, pode nos tornar prisioneiros. Você acreditou na imagem que ela queria que você visse, não na mulher que ela realmente era. Miguel começou a andar de um lado para o outro pelo quarto, como um leão preso em uma jaula. E agora? O que vai acontecer com a empresa? Com a nossa família? Eu deixei ela usar meu nome para se beneficiar. Isso pode arruinar tudo. Sentia a angústia dele, mas sabia que era o momento de colocar clareza. O que pode arruinar nossa família não é um erro, meu filho, mas a falta de coragem para enfrentá-lo. O dano existe, é verdade, mas ainda temos tempo para reparar. Você precisa assumir sua responsabilidade, olhar nos olhos de quem confia em você e mostrar que aprendeu a lição.
Ele se jogou de volta no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, e disse: Eu não sei se consigo, mãe. Ela sugava minhas forças todos os dias. Eu me acostumei a obedecer, a concordar. Quando tentei discordar, ela me fez sentir pequeno, como se eu fosse incapaz. Sentei ao lado dele e coloquei a mão no seu ombro. Miguel, você não é pequeno. Pequena é a pessoa que precisa diminuir os outros para se sentir grande. O jantar chegou, mas quase não tocamos na comida. O ambiente estava pesado, cheio de verdades difíceis de engolir. Ainda assim, percebi que aos poucos o silêncio dele se transformava em reflexão. Depois de alguns minutos, Miguel me olhou com uma expressão diferente, como se finalmente começasse a enxergar o que sempre esteve ali. Mãe, ela me chamou de inútil hoje, na frente de todos, e pela primeira vez eu não consegui arrumar uma desculpa para defendê-la. Eu vi nos olhos dos funcionários a vergonha que sentiam por mim. Acho que no fundo eu já sabia de tudo isso, mas preferia acreditar na mentira. Segurei suas mãos e respondi com ternura. A mentira é sempre mais confortável. Mas a verdade é libertadora, mesmo quando dói. Você tem a chance de recomeçar, meu filho. Não a desperdice. Naquele instante, percebi uma mudança sutil na postura dele. Seus ombros já não estavam tão curvados, sua voz já não tremia tanto. Era como se uma centelha de força tivesse voltado ao seu coração. Ele respirou profundo e disse: Eu não posso continuar vivendo assim. Vou pedir o divórcio, mãe. Sei que não será fácil. Sei que ela vai lutar, vai tentar arrancar tudo o que puder. Mas eu não posso mais fingir. Preciso ser verdadeiro comigo mesmo e com o legado que papai deixou. Meu coração se encheu de orgulho e também de temor, porque sabia que a batalha seria dura, mas também compreendi que ele estava finalmente pronto para enfrentá-la. Passei o resto da noite ouvindo meu filho falar como não fazia anos. Ele me contou de pequenas situações que o incomodavam, mas que ele calava para evitar brigas. Falou de como acordava sentindo-se vazio, como se tivesse perdido a sua identidade. Revelou que às vezes se olhava no espelho e não reconhecia o homem refletido ali. Cada palavra era como uma ferida aberta, mas também como uma catarse necessária. Quando finalmente se calou, apenas o abracei forte, e ele encostou a cabeça no meu ombro como fazia quando era criança. Obrigado por não desistir de mim, mãe, murmurou. Eu sorri entre lágrimas e respondi: Mães não desistem, Miguel. Podemos até nos cansar, mas desistir nunca. Na manhã seguinte, acordei com a luz dourada do sol entrando pelas frestas da cortina e iluminando o quarto de forma quase simbólica, como se o dia trouxesse consigo a promessa de um recomeço. Miguel já estava de pé, encostado na varanda, com os braços cruzados e o olhar fixo no horizonte onde o mar se encontrava com o céu. A expressão em seu rosto era diferente. Não havia mais apenas cansaço ou submissão. Havia um traço de decisão, como se durante a noite ele tivesse finalmente encontrado a força que buscava. Aproximei-me devagar e fiquei ao lado dele sem dizer nada por alguns segundos. Foi ele quem quebrou o silêncio. Mãe, pensei a noite inteira. Não posso mais continuar vivendo dessa forma. Decidi que quando voltarmos vou pedir o divórcio. Suas palavras foram firmes, sem hesitação, e naquele instante senti um misto de alívio e dor, porque embora eu soubesse que era a escolha certa, também sabia que seria um caminho cheio de pedras. Toquei seu braço com carinho e respondi: Se essa é a sua decisão, Miguel, saiba que não estará sozinho. Eu estarei com você em cada passo, mesmo que doa, mesmo que o mundo tente te derrubar. Descemos juntos para o café da manhã e notei como os funcionários olhavam para nós de maneira diferente. Era como se já percebessem que algo havia mudado. Alguns desviavam os olhos por respeito, outros nos cumprimentavam discretamente, mas em todos havia uma mistura de curiosidade e solidariedade. Sentei-me com Miguel em uma mesa próxima à janela,
e por alguns minutos apenas aproveitamos a simplicidade daquele momento, saboreando o pão fresco e o café quente como se fossem tesouros. Eduardo, o gerente, aproximou-se com a postura discreta de sempre e disse em voz baixa: Dona Helena, senhor Miguel, tudo está preparado para a inauguração oficial. Os convidados chegarão em 2 semanas, conforme suas instruções. Miguel arregalou os olhos e olhou para mim confuso. Inauguração em 2 semanas? Mas Bianca havia dito que seria hoje. Respirei fundo e decidi que era hora de revelar mais uma parte da verdade. Miguel, eu reorganizei tudo. Não deixaria a fazenda exposta a uma encenação vazia feita apenas para alimentar a vaidade da sua esposa. O verdadeiro evento acontecerá no tempo certo, com todos os detalhes revisados e respeitando o legado que seu pai deixou. Ele me encarou em silêncio por alguns segundos e depois murmurou: Você sempre esteve um passo à frente. Mesmo quando eu não via, você estava cuidando de tudo. Após o café, caminhamos juntos pelos jardins da fazenda e cada canto parecia carregar memórias. Mostrei a Miguel a figueira que havíamos plantado anos atrás, quando ele ainda era menino. Toquei no tronco já espesso e disse: Você me ajudou a cavar esse buraco, lembra? Suas mãos ficaram cheias de terra e você disse que essa árvore ia crescer tão forte que ninguém conseguiria derrubá-la. Pois veja só, aqui está ela, firme, bonita, oferecendo sombra para todos que passam. Essa árvore é como você, Miguel. Podem ter tentado te dobrar, mas sua raiz está firme. Você só precisava lembrar quem é. Ele tocou a casca da figueira com as mãos e lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. Eu havia esquecido disso, mãe. Esqueci de quem sou. Esqueci das minhas raízes. Apertei sua mão e respondi: Nunca é tarde para se lembrar. À tarde recebemos a notícia de que Bianca já estava em São Paulo e não pretendia voltar tão cedo. Miguel ficou em silêncio por alguns minutos depois de ouvir aquilo, como se buscasse dentro de si um último fio de apego, mas então respirou fundo e disse: Se ela foi capaz de ir embora assim, sem sequer olhar para trás, então não havia nada verdadeiro entre nós. Olhei para ele com ternura e respondi: Filho, pessoas assim não amam, apenas usam. Mas agora você tem a chance de reconstruir a sua vida com mais verdade. Ele se sentou no banco de pedra no jardim e ficou ali olhando para o horizonte até finalmente me dizer: Vou reorganizar o departamento financeiro, vou corrigir os erros que permiti e vou reconquistar o respeito das pessoas que trabalham aqui. Preciso disso, mãe. Preciso provar para mim mesmo que não sou o homem pequeno que ela tentou me convencer que eu era. Naquela noite jantamos juntos na varanda da minha suíte. O vento trazia o cheiro de terra molhada e o barulho dos grilos preenchia o silêncio entre uma fala e outra. Miguel estava mais sereno, e eu sabia que pela primeira vez em muito tempo ele conseguia respirar sem a sombra constante de Bianca ao seu lado. Ele ergueu a taça de vinho e disse: Mãe, obrigado por não desistir de mim. Sei que sem o que você fez eu continuaria preso naquela ilusão. Eu sorri, mas também fui sincera. O que fiz não foi fácil. Muitas pessoas poderiam achar que foi cruel, mas às vezes a crueldade maior é deixar quem amamos continuar vivendo uma mentira. Eu preferi te mostrar a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Antes de dormir, caminhei até a varanda e fiquei olhando para a lua refletida no mar. Senti uma paz estranha, como se finalmente tivesse cumprido minha missão. Recordei as palavras de Paulo, tantos anos atrás, quando ainda sonhávamos em expandir a fazenda. Helena, nunca deixe que nosso trabalho se torne apenas números ou aparências. Esse lugar é sobre família, sobre raízes, sobre verdade. Fechei os olhos e quase pude ouvir sua voz no vento, como se me dissesse que eu havia honrado nossa história. Miguel, deitado no quarto de hóspedes, já dormia profundamente, livre de um peso que o consumia há anos. E foi assim que percebi que minha vingança silenciosa, planejada para mostrar a verdade a qualquer custo, havia se transformado em redenção. Não era sobre punir Bianca, não era sobre ferir, era sobre resgatar meu filho das correntes invisíveis que o prendiam. Naquela manhã em que ele me disse que pediria o divórcio,
compreendi que a maior vitória de uma mãe não é vencer batalhas por si mesma, mas dar ao filho a coragem de lutar pelas próprias escolhas. E enquanto o sol nascia sobre a fazenda das acácias, iluminando cada canto com uma luz renovada, senti que aos 60 anos ainda tinha a força necessária para ensinar a lição mais importante de todas. Nunca é tarde para se recomeçar. Nunca é tarde para recuperar a própria voz. Nunca é tarde para lembrar que amor de mãe é raiz que tempestade nenhuma consegue arrancar.